O milagre que a medicina não pôde explicar. Lucas tinha 28 anos quando os médicos lhe deram a sentença: síndrome de Hermansky-Pudlak, uma doença genética rara que afetava seus pulmões, sangue e até a visão. Os especialistas foram claros: não havia cura. Com o tempo, a fibrose pulmonar avançaria, e ele dependeria de oxigênio para respirar. A perspectiva de uma vida curta e cheia de limitações o deixava abalado. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio todas as noites, enquanto ele fingia dormir para não vê-la sofrer. Ele era filho de pais evangélicos, mas havia se afastado da fé depois que o pai faleceu cedo, vítima de um infarto. Se Deus é bom, por que tira quem a gente ama? Questionava. Desde então, Lucas vivia entre consultas médicas e um emprego exaustivo como motorista de aplicativo, tentando sustentar a família enquanto a doença o consumia por dentro. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto esperava um passageiro, um homem de terno simples e gravata discreta entrou em seu carro. Era o irmão Paulo, ancião da congregação cristã no Brasil. Percebendo o cansaço no rosto de Lucas, ele perguntou com gentileza: filho, tudo bem? Você parece abatido. Algo na voz daquele homem calma, mas firme, fez com que Lucas desabafasse. Contou sobre a doença, o medo, a falta de esperança. O irmão Paulo ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Lucas terminou, ele simplesmente disse: Deus não desampara seus filhos. Venha conosco na reunião. Só peço que vá com o coração aberto. Ele entregou um folheto com o endereço da igreja, uma construção modesta, sem luxo, onde os irmãos se reuniam para adorar a Deus em simplicidade. A primeira reunião. No domingo seguinte, Lucas e Ana entraram tímidos na congregação cristã. O que viram os surpreendeu: homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos modestos e cabelos presos, todos sentados em bancos de madeira envernizada. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Apenas vozes unidas cantando hinos à capela, liderados por um ancião de cabelos grisalhos que seguirá a mesma doutrina por décadas. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Lucas sentiu algo estranho: paz. Não era emoção passageira, mas uma quietude profunda, como se aquele lugar fosse um refúgio. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um homem, com lágrimas nos olhos, falou de um tumor que desapareceu após uma reunião de oração. Uma senhora idosa agradeceu por ter encontrado trabalho depois de meses desempregada. Ana segurou a mão de Lucas com força. Eles acreditam de verdade, sussurrou. Na hora da oração, o irmão Paulo se aproximou e colocou a mão no ombro de Lucas. Irmão, você veio até aqui porque Deus te chamou. Hoje, nós vamos clamar por sua cura. Não pelo que os médicos dizem, mas pelo que Deus pode fazer. E então, todos os presentes, homens, mulheres, crianças, se ajoelharam e começaram a orar em voz alta, com fé simples, mas ardente. Lucas nunca havia visto aquilo. Não eram palavras decoradas, mas súplicas que vinham da alma. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, orou: Senhor, se o Senhor existe, me ajude. Não aguento mais. A fé que cresce no silêncio. Nas semanas seguintes, Lucas e Ana passaram a frequentar as reuniões. Ele aprendia com os irmãos mais velhos, que falavam da importância da obediência à palavra de Deus, do batismo nas águas, da Santa Ceia. Um domingo, depois do culto, o ancião explicou: aqui não temos show, não temos fama. Temos a verdade do Evangelho, como Jesus deixou. E quando o povo de Deus ora unido, ele age. Lucas começou a notar mudanças. As dores no peito, antes constantes, diminuíram. Os exames, que antes pioravam a cada mês, agora mostravam uma estabilização inesperada. Os médicos ficaram perplexos. Isso não é comum nesta doença, disse um pneumologista. Mas continue o tratamento. Mas Lucas sabia que havia algo mais. Uma noite, depois de uma reunião de oração onde muitos irmãos impuseram as mãos sobre ele, ele sonhou com uma luz branca envolvendo seus pulmões. Acordou suando, mas com uma certeza inexplicável: estou curado. Ana, que antes duvidava, agora orava com ele todas as manhãs. Se Deus está fazendo isso, é porque tem um propósito, ela dizia. O dia do milagre.
Foi numa sexta-feira, durante uma reunião de doutrina, que aconteceu. O ancião estava falando sobre a fé que move montanhas quando, de repente, Lucas sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o atravessasse. Ele tossiu e, pela primeira vez em anos, não sentiu dor. Respirou fundo. O ar encheu seus pulmões sem esforço. Os irmãos ao redor perceberam. O irmão Paulo se aproximou. Lucas, o que foi? Ele não conseguia falar. Só chorava. Então, se levantou, tremendo, e deu o testemunho: irmãos, eu estava curado. Não sinto mais nada. Deus me curou. A igreja inteira se encheu de louvor. Homens e mulheres se abraçavam, agradecendo. O ancião, com lágrimas nos olhos, levou todos a orar novamente, dessa vez em ação de graças. No dia seguinte, Lucas foi ao hospital. Os exames confirmaram: não havia mais sinais de fibrose pulmonar. Os médicos, incrédulos, pediram novos testes. O diagnóstico se repetiu, sem anormalidades. Um deles, após analisar os resultados, olhou para Lucas e perguntou: o que você fez? Ele sorriu. Só crer. Batismo e uma nova vida. 2 semanas depois, Lucas foi batizado nas águas, como manda a doutrina da congregação cristã. Naquele dia, enquanto o ancião mergulhava nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele sentiu que não era só a doença que se ia, era também o peso da dúvida, da amargura, da revolta contra Deus. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, entendeu o real significado: não era um ritual vazio, mas a comunhão com Cristo, que havia dado sua vida por ele. Hoje, Lucas é um dos irmãos mais ativos na igreja. Ajuda na limpeza do templo, visita os doentes e, sempre que pode, dá seu testemunho para quem está desanimado. Ana, que também se batizou, serve nas reuniões das irmãs, ensinando as crianças a cantarem os hinos. A lição que ficou. Muitas vezes, as pessoas buscam milagres espetaculares, com luzes e barulho. Mas Lucas aprendeu que Deus age onde há humildade, obediência e um coração sincero. A congregação cristã no Brasil não tem estruturas grandiosas, nem pastores famosos. Tem irmãos que oram de joelhos, que cantam sem instrumentos, que vivem a fé no dia a dia. O milagre não foi só a minha cura, diz Lucas aos que perguntam. Foi entender que Deus não nos abandona. Mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. E às vezes, a maior prova de fé é continuar crendo quando tudo parece impossível. Hoje, quando ele canta os hinos na reunião, sua voz, antes fraca pela doença, soa firme, unida à dos outros irmãos. E ele sabe, não é o som que importa, mas o coração que oferece o louvor. Porque Deus não olha para a aparência. Ele olha para a fé. E a fé, quando é verdadeira, move até o impossível. A vida de Lucas mudou depois daquele milagre. Não foi só o corpo que se fortaleceu, mas também a alma. Ele passou a frequentar as reuniões com um propósito novo: levar esperança para quem, como ele, já tinha ouvido um não dos médicos. Muitas vezes, depois dos cultos, ele se aproximava daqueles que chegavam com o rosto marcado pela dor e contava sua história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade simples de quem viu Deus agir onde a medicina não pôde. Um dia, uma senhora chamada Maria chegou à congregação arrastando os pés, apoiada em uma bengala. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria direito depois de um acidente. Lucas a viu sentada no fundo, com os olhos cheios de lágrimas durante a oração. Não hesitou. Ao final da reunião, foi até ela e disse: irmã, eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus tem a última palavra. Maria olhou para ele com desconfiança, mas aceitou quando ele estendeu a mão e a ajudou a se levantar. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Até que, numa noite de oração, enquanto os irmãos clamavam com fé, Maria sentiu algo estranho nas pernas. Era como se uma corrente elétrica percorresse seus músculos adormecidos. Ela tentou mover os dedos dos pés e, para sua surpresa, conseguiu. Depois, com lágrimas escorrendo, deu os primeiros passos sem a bengala. Os irmãos louvaram a Deus em voz alta, e Lucas, de olhos brilhantes, soube que aquilo não era coincidência. Era Deus confirmando: onde há fé, Ele age. Mas nem tudo era fácil.
Havia dias em que Lucas sentia dores, como eco do passado. Ou quando alguém duvidava, será que foi mesmo um milagre? Nessas horas, ele se lembrava das palavras do irmão mais velho da congregação: fé não é ausência de dúvidas, é a escolha de confiar mesmo quando elas vêm. E assim, ele continuava. Com o tempo, Lucas começou a visitar hospitais, levando não só seu testemunho, mas também a presença dos irmãos da congregação. Eles oravam pelos doentes, cantavam hinos baixinho nos corredores, distribuíam Bíblias. Muitos olhavam com estranheza, mas outros, como um jovem com câncer em estágio avançado, abriam o coração. Se Deus curou você, talvez possa me curar também, disse o rapaz, segurando a mão de Lucas com força. E Deus curou. Não sempre da forma que os homens esperavam, às vezes a cura vinha como paz no meio da dor, às vezes como força para enfrentar mais um dia. Mas vinham. Porque a fé daqueles irmãos, simples e sincera, tocava o coração de Deus. Hoje, quando Lucas olha para trás, não vê só a sua história. Vê uma corrente de milagres que começou com um homem que não desistiu de crer, mesmo quando tudo dizia que era impossível. E ele sabe, o maior milagre não foi só o seu, mas o de ver vidas sendo transformadas pelo mesmo Deus que o levantou. Porque na congregação cristã no Brasil, não há holofotes nem palcos. Há joelhos dobrados, mãos unidas e corações que creem. E é aí, no silêncio da fé verdadeira, que Deus faz suas maiores obras. Naquela mesma igreja, alguns bancos atrás de onde Lucas costumava se sentar, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito um envelope amassado. Dentro dele, um diagnóstico que os médicos tinham entregado com olhares piedosos: câncer em estágio avançado. Pouco tempo de vida. Ela tinha 2 filhos pequenos e um marido que trabalhava o dia inteiro para sustentar a família. A notícia a havia deixado sem chão, mas algo dentro dela sussurrava: vai à igreja. Lembra do que você já viu ali? Marisa não era de chorar na frente dos outros, mas naquela noite, quando o pastor começou a orar pelos enfermos, as lágrimas escorreram sem permissão. Uma irmã ao lado dela, sem nem saber do envelope no seu bolso, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai te curar, minha filha. Ele já está agindo. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo. Ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica de vida tivesse tocado suas entranhas. No domingo seguinte, Marisa voltou ao hospital para começar a quimioterapia. Os médicos, acostumados a ver pacientes desfalecidos pela doença, franziram a testa quando ela entrou no consultório com um rosto sereno e até um sorriso tímido. Você parece diferente, comentou a oncologista, desconfiada. Os exames foram feitos, refeitos, comparados com os anteriores. O tumor havia encolhido. Não era remissão completa ainda, mas era impossível. Isso não faz sentido, murmurou o médico, coçando a cabeça. Marisa só sorriu e guardou o envelope rasgado no fundo da bolsa. Deus está no controle, pensou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Tiago lutava contra uma dependência que o estava destruindo. Ele já havia tentado de tudo: clínicas, promessas, força de vontade. Mas toda vez que achava que tinha vencido, a tentação voltava mais forte. Até que, arrastado por um amigo, entrou pela primeira vez na congregação. Não foi o sermão que o tocou, foram os olhares. Aqueles irmãos não o julgaram. Não viraram o rosto quando souberam de seu passado. Pelo contrário, um homem mais velho, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, se aproximou e disse: Filho, Jesus não veio pelos que estão bem, mas pelos que precisam de médico. Hoje você vai sair daqui livre. Tiago riu sem graça, incrédulo. Mas quando o pastor chamou os que queriam ser libertos para a frente, algo dentro dele quebrou. Ele foi. E ali, entre lágrimas e orações, sentiu como se correntes invisíveis se partissem. Não foi mágica, nos dias seguintes, a luta continuou. Mas agora havia algo novo, uma força que não vinha dele. Uma voz que sussurrava: você não está sozinho, toda vez que a tentação batia a porta. 6 meses depois, Tiago estava batizando novos convertidos no mesmo rio onde um dia pensou em desistir de tudo. Essas histórias não eram exceção. Toda semana, alguém chegava quebrado e saía restaurado. Uma mãe que não conseguia engravidar e, após anos de oração, seguiu no culto com o barrigão arredondado, chorando enquanto as irmãs colocavam as mãos em sua barriga.
Um homem que havia perdido o emprego e, depois de jejuar e orar, recebeu uma ligação inesperada com uma oferta de trabalho melhor do que sonhava. Um casal à beira do divórcio que, após se ajoelhar juntos no altar, redescobriu o amor que achavam perdido. Não eram curas instantâneas como nas novelas, nem milagres barulhentos como nos shows de televisão. Eram vitórias quietas, construídas no dia a dia, entre orações murmuradas no ônibus a caminho do trabalho, entre lágrimas derramadas no travesseiro à noite, entre mãos dadas em círculo no final dos cultos. Vitórias que não dependiam de pastores famosos ou templos luxuosos, mas de um Deus que se agrada da fé simples de quem não tem mais aonde ir. E assim, como Lucas, Marisa e Tiago, muitos outros descobriam que a congregação não era um lugar para religiosos de fachada, mas um hospital para almas feridas. Um lugar onde Deus não apenas ouvia, ele agia. Não do jeito que os homens planejavam, nem no tempo que eles queriam, mas sempre no momento certo. Porque ali, entre aqueles bancos de madeira e aqueles hinos cantados com voz trêmula de emoção, o sobrenatural se tornava natural. E o impossível? Bem, o impossível era só mais uma oportunidade para Deus mostrar que, para ele, não existe essa palavra. Era uma quarta-feira como outra qualquer no bairro de Perus, em São Paulo. O sol batia forte nas ruas de terra, e o cheiro de café recém-passado se misturava ao barulho dos ônibus lotados. Mas dentro da congregação universal, algo diferente estava prestes a acontecer. Dona Maria, uma senhora de 68 anos, arrastava os pés até o templo, apoiada em uma bengala que já fazia parte dela há mais de uma década. A artrite, diziam os médicos. Não tem jeito, doninha. É a idade. Mas ela não estava ali para ouvir o que os médicos tinham a dizer. Vinha porque, no fundo, ainda acreditava que Deus podia fazer o que a medicina não podia. Sentou-se no banco da frente, como sempre fazia, e enquanto o coro entoava Deus é fiel, ele não falha, suas mãos deformadas tremiam sobre a Bíblia. O pastor, um homem simples de voz firme, começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, mas só piorou. Até que um dia, ela ouviu falar de Jesus. E pensou, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Dona Maria fechou os olhos. Aquela história era dela. Também havia gastado tudo, remédios, pomadas, sessões de fisioterapia. Também havia chorado até não ter mais lágrimas. Também estava ali, não por acaso, mas porque algo dentro dela dizia, hoje é o dia. Quando o pastor fez o chamado para a oração, ela se levantou com dificuldade. Os irmãos ao redor estenderam as mãos para ajudá-la, mas ela balançou a cabeça. Deixe eu ir sozinha, filho. Preciso tocar nele. E com passos lentos, foi até o altar. Não havia música de fundo dramática, nem holofotes. Só o silêncio quebrado por soluços abafados e o som da bengala batendo no chão. Quando chegou perto do púlpito, o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, Senhor, esta filha te busca há anos. Hoje, ela não sai daqui do mesmo jeito que entrou. Foi então que aconteceu. Primeiro, um calor estranho percorreu suas mãos, como se alguém tivesse mergulhado seus dedos em água morna. Depois, um formigamento subiu pelos braços, como agulhas finas desatando nós invisíveis. Dona Maria sentiu os joelhos tremerem, mas dessa vez não era pela dor. Era algo novo. Algo vivo. De repente, ela soltou a bengala sem pensar. O barulho do metal caindo no chão ecoou pelo templo. Todos prenderam a respiração. Ela dobrou os dedos. Uma vez. 2 vezes. Depois, ergueu as mãos para o céu, bem devagar, como se estivesse aprendendo a usá-las de novo. Os nós dos dedos, antes retorcidos e inchados, estavam lisos. A pele, antes avermelhada e quente, agora estava macia. Um grito abafado saiu de sua garganta, Jesus! E então, como uma criança que redescobre o mundo, ela começou a aplaudir. Não com as palmas fracas de antes, mas com força, com alegria, com vida. O templo explodiu em louvor. Gente chorando, gente rindo, gente caindo de joelhos. O pastor não precisou dizer nada. Todos tinham visto. Alguns tiraram os celulares para gravar, mas logo guardaram de volta, porque aquilo não era para ser capturado em pixels, era para ser vivido. Dona Maria dançou. Sim, dançou,
ali na frente de todo mundo, com os pés que antes mal a sustentavam. E enquanto girava, com os braços estendidos, repetia sem parar: Ele me curou. Ele me curou. Na saída, uma mulher que nunca havia falado com ela abraçou forte. Eu também tenho artrite. Você acha que Deus pode me curar? Dona Maria segurou o rosto daquela estranha entre as mãos, suas mãos perfeitas, e disse com uma certeza que não vinha dela: Claro que pode, minha filha. Ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você. Só vem. E assim, mais uma história de milagre se juntava às outras. Não por causa de um homem, não por causa de um método, mas porque ali, naqueles bancos de madeira, naqueles cultos que começavam pontualmente às 19h30, Deus ainda escolhe se revelar. Não com fogos de artifício, mas com uma bengala caída no chão. Não com discursos bonitos, mas com uma senhora de 68 anos dançando como uma menina. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. E na Universal, todos os dias, alguém descobre que a fé não é teoria, é experiência. E que Deus não é uma ideia distante, mas um pai que estende a mão, toca o que está quebrado, e diz: levanta. A sua batalha acabou. A bengala permaneceu no chão. Não como um objeto esquecido, mas como um marco, a prova silenciosa de que algo impossível havia acontecido. A senhora, que há 10 anos arrastava os pés com dor, agora girava pelo salão, os braços erguidos, as lágrimas escorrendo sem vergonha. Não eram lágrimas de alívio, mas de reconhecimento: ele me viu. Ele sempre soube. Ao seu lado, a jovem que duvidava, a mesma que minutos antes murmurava: Isso não é para mim, agora segurava as mãos trêmulas da mãe, que há anos orava por sua filha depressiva. Não houve palavras grandiosas, apenas um suspiro profundo e a confissão: eu também quero crer assim. E ali, entre os bancos gastos e o cheiro de café da recepção, algo se quebrou dentro dela. Não a dor, não de imediato, mas a muralha que a impedia de aceitar que a graça não pede permissão para agir. Porque milagre não é só a cura do corpo. É o pai que volta para casa depois de anos no vício, é o diagnóstico que some do prontuário, é a conta que se paga com dinheiro que aparece no bolso vazio. Mas, acima de tudo, é o coração que entende: Deus não está nos esperando perfeitos. Ele nos encontra quebrados. A lição não estava na bengala abandonada, mas na mão que a solta. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de dizer mesmo assim: eu confio quando o chão treme. E naquela noite, como em tantas outras, a Universal não era só um endereço, era um lugar onde o céu beijava a terra, não com estrondo, mas com um sussurro: você não está sozinho. Porque no fim, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós: transformar medos em testemunhos, dúvidas em danças, e cada impossível em um venha, e veja.